E aí, tudo bem? Perguntinha sobre segurança da informação. Vamos para a tela. Nos dias atuais, um ataque chamado ransomware tem feito muitas vítimas. Esse ataque consiste no sequestro de informações que são recuperadas apenas mediante o pagamento de um resgate. Ok, vamos falar sobre esses termos aqui já já. Métodos criptográficos, ok, são utilizados nesse processo, no qual o cracker envia a chave, certo, para a recuperação das informações após o pagamento do valor estipulado. Uma forma de evitar, ok, ele quer evitar. Mas antes de falar sobre evitar, vamos falar um pouco desses termos que eu circulei aqui, que eu marquei. Bom, a ideia do ransomware é de fato fazer um sequestro. Esse enunciado está muito bacana, dá para estudar por ele, inclusive. Então, o termo diz respeito ao sequestro de dados. Só que o sequestro, tipicamente, a gente considera que alguém tirou algo. Não necessariamente nesse caso, ele não tira os arquivos, ele mantém os arquivos com a pessoa, só que ele criptografa esses arquivos, ele embaralha esses arquivos, de tal sorte que você, para acessá-los de novo, você precisa de uma chave, ele citou a chave aqui, através da qual você consiga fazer o processo de decriptografia. Pois bem, ele também citou aqui, essa é a ideia do ransomware, a cobrança de um resgate pelos seus dados. Os dados continuam com você, porém criptografados. Quem fez isso? Aí entra o termo cracker. Dentro do universo dos concursos, a gente encontra muito, não muito frequentemente, mas com uma certa frequência, a ideia do termo cracker. Quem é o cracker? Bom, se a gente imaginar um conjunto de hacker, esse hacker é formado por quem? Quem é que compõe esse conjunto daí? Usuários avançados de informática, vamos colocar de forma simples. Um usuário avançado de informática seria um hacker. E o cracker seria, dentro desse conjunto dos usuários avançados de informática, carinhas que estariam fazendo coisas ruins, coisas do mal. Pois bem, então teríamos que todo cracker é um hacker, mas nem todo hacker é um cracker, percebe? Teoria dos conjuntos ali. O cracker seria um subconjunto dos hackers. Essa é uma ideia não muito difundida no universo dos concursos, mas difundido bastante para valer a pena a gente conhecer o termo cracker, que ele inclusive utilizou aqui. Só que ele utilizou no enunciado. Muitas vezes ele pode utilizar numa alternativa e aí por isso é importante você saber a diferença de cracker e hacker no universo dos concursos. Tá, aí por fim, ele depois dessa afirmativa bacana que dá para estudar por ela, ele diz: tá bom, então como é que a gente evita isso? Olha, normalmente quando a banca busca uma forma de evitar, ela propõe alternativas que não são necessariamente erradas. Vamos ver conforme as alternativas forem sendo lidas aqui, se ela propôs coisas do gênero. Vamos lá. A primeira logo diz: não acessar a internet. Não acessar a internet pode evitar isso? Eu diria que sim. Se a gente for olhar ao pé da letra, sim, isso aqui não está errado. Isso aqui está bobo. Eu vou botar um pontinho aqui somente para marcar. Olha, errado não está. Mas é bobo, é insuficiente. Não abrir nenhum tipo de e-mail é uma forma de evitar. Eu diria, da mesma maneira, é bobo. É muito bobinho, mas não está errado. Está incompleto, muito superficial, mas não errado. Fazer backups dos dados diariamente, bem como testes semanais de restauração. Olha, isso aqui é legal, ó. Fazer backup semanal, diariamente e teste semanal de restauração, ou seja, de recuperação dos dados. Isso é bom? Sim, porque a gente imagina, olha, o cara pegou os dados, já estão criptografados, e agora eu jogo esses dados criptografados fora, pego os meus dados que fiz backup ontem, né, eu estou testando inclusive semanalmente, está tudo funcionando beleza, pego esses dados, restauro e tudo bem. Essa é uma ótima alternativa. Ela é completa? Não, ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque você tem que tomar outras providências para que isso não aconteça. No caso aqui, ela resolve o problema, ela não evita o problema, ela resolve. Então é incompleta, porém ela, assim como as outras são incompletas, ela é mais robusta, ela é uma solução que tem mais a ver, digamos, com o tema da questão. Vamos para as outras. Então eu diria essa C daqui, ó, eu marcaria uma bolinha maior nela aqui. Inclusive eu uso essa nomenclatura mesmo, viu? Botando pontuações. Mas enfim, fazer o uso de firewall do Windows apenas isso, sem se preocupar com e-mails maliciosos, não. Aqui ele diz, olha, faça uma coisa
que já resolve uma certa medida, mas sem se preocupar com outra que resolveria em outra medida também. Não, essa aqui está errada, a D. A é fazer uso de antivírus apenas de um antivírus apenas, ou de apenas um antivírus, sem a necessidade de preocupar-se com o mesmo. Não, aqui também está errado. Eu fiquei na dúvida nessa daqui, ó, nessa afirmação de um antivírus apenas, porque a rigor a gente deve usar somente um antivírus, mas não a gente deve usar somente um antivírus, usar Firewall, usar todas as soluções de segurança que a gente tiver, mas no que diz respeito ao antivírus, usar apenas um, e não usar 5, 6, 7 antivírus, 10, um antivírus não vai, 2, 3 antivírus não vão aumentar a sua segurança, vão deixar sua máquina lenta, doida e não vai aumentar nada. Seriam diferentes soluções de segurança, que foi o que ele acabou negando aqui, ó. Vamos ver na alternativa de novo, ó. Fazer uso de um antivírus apenas sem necessidade de preocupar-se com e-mails maliciosos. Não, está furado também. Por isso ficamos com essas 3 primeiras aqui. Todas elas têm um pouquinho de coisa certa, evita em uma certa medida, mas as primeiras são muito bobinhas. Não acessar a internet é bobo, não abrir nenhum tipo de e-mail é mais bobo ainda. Então vamos ficar, sem dúvida nenhuma, com essa C, que é uma alternativa mais completa. Então, repara, essa é uma perguntinha que eu considero bastante interessante, especialmente pelo enunciado já trazer bastante informações de estudo mesmo, dá para estudar por ele, e também as alternativas trazerem uma certa trama, que a gente precisa entender que elas, a A e a B, são meio estranhazinhas ali, são bobas, literalmente bobas, mas não são erradas. Elas evitam em uma certa medida, uma pequena medida, mas são bem, né, fracas. A C evita o problema, ele conserta o problema, mas ele não evita que o problema aconteça. Então, um dia de manhã você pode chegar a encontrar os dados da sua empresa criptografados, aí você tem que restaurar o backup. Conserta. Evita, eu diria que é bem questionável isso. Então veja como uma perguntinha pode, através dos seus termos, trazer uma certa dúvida, trazer um certo problema aí. Mas no caso dessa daqui, as alternativas, as outras eram tão bobas que acaba sendo essa a letra C, a de fazer os backups, etc., como a melhor delas. Ela não evita que o problema aconteça, mas ela conserta o problema. Beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.